Chegou recentemente no catálogo da Netflix um filme indiano chamado Tigre Branco. Ele é uma adaptação de um livro de 2008, um livro de mesmo nome, do autor Aravind Adiga, não sei se é assim que pronuncia o nome do autor. E ele é bem diferente, eu achei. Será que ele parece Caminho das Índias? Arebaba, será Arebaba. que parece? Ou será mais com Parasita? Será? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana. E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho. E é claro, não esquece de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Não esquece também de conferir nossos canais parceiros. Eu vou deixar todos eles na descrição desse vídeo. Realmente o filme O Tigre Branco, ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Pelo menos na Globo a gente viu a Índia sendo retratada pela novela Caminho das Índias, mostrando só um pouco das castas, tem aquele trânsito caótico, tem um pouco da pobreza, mas não como foi retratado aqui nesse filme. Chegou até um pouco a incomodar, porque mostrava assim, eles sendo bem miseráveis mesmo, assim, de não ter nada. E a gente tem um filme que ele é narrado pelo protagonista, Balram, do começo ao fim. Eu achei isso um ponto positivo, porque a gente acaba se imergindo na história, a gente acaba ficando bem, entrando a fundo nas histórias, no que ele conta. Parece que a gente fica mais íntimo, né? E se sente até como se estivesse lendo um livro. Ele narrando aquilo pra gente e a gente entrando na história com ele. Esse filme tem a direção de Ramin Barani. E tem como protagonista a Darsh Gorav. Eu não sei se é assim que fala, mas é mais ou menos assim. E também tem a atriz Priyanka Chopra. Ela é mais conhecida dos filmes SOS Malibu, Mega Romântico. Pequenos Grandes Heróis, que saiu recente na Netflix. Tá, só esse dia que na eu não Netflix. assisti, não sei se vale a pena. Também não assisti não, mas se vale a pena ou não, não sei. O canal J Crítico já fez mesmo uma crítica dele, então vá lá e assiste que ele vai dizer. Eu não dizer assisti ainda, fiquei devendo isso, só que falei que ia assistir, mas vou assistir depois eu volto no vídeo dele pra comentar se eu gostei ou não, mas eu acho que não vou gostar não. O Tigre Branco narra a história de Balram, que vive numa comunidade muito pobre da Índia. Pobre não, chega a ser uma comunidade miserável. Lá ele não tem acesso a estudo, não tem acesso à saúde, não tem acesso às coisas básicas que um ser humano precisa. Lá ele não tem nada praticamente. Toma banho num rio sujo, num rio poluído. E, em contrapartida, ele quando fica mais velho, ele sai em busca de sua felicidade. Mas para ele achar essa tão sonhada felicidade, ele tem que sair da vila que ele mora, mas sem grana, sem nada. Ele pede dinheiro emprestado da sua avó para fazer um curso de direção, né, autoescola, e prometendo a ela que quando ele tiver dinheiro, trabalhando como motorista, ela vai ser a mulher mais rica do vilarejo. E ela, como é ambiciosa, é claro que ela aceita aquilo. Então ele vai lá em busca do sonho dele, faz o curso de direção e vai em busca de um trabalho como motorista numa casa muito rica. Aí um detalhezinho aqui, a comunidade é tão pobre, tão miserável, que a velha guardava dinheiro para ela, para usar futuramente não sei como, mas não sei, ela nem usava o dinheiro, mas para que ela guardava dinheiro numa comunidade tão pobre que ela vivia? Que eu lembro que ele pediu, um pequeno spoiler aqui, mas não chega a ser spoiler não, 300 rúpias, e ela tinha esse dinheiro para poder dar para ele, mas como? Pra levar pro caixão dela, só se for. E quando ele chega nessa casa da família rica, aí sim começa de fato a luta dele, as aventuras para ele se tornar essa pessoa que tá sonhando pela felicidade, né? Sonhando por algo melhor na vida dele, sair daquela vida miserável. E tem muitas coisas que acontecem com ele, humilhações, né? Ele apanha. É que assim, como ele diz, né? Ele fala que ele vive para servir os patrões dele. Ele também diz que o indiano é muito confiável. Muito honesto. Muito honesto. Mas não porque isso é da natureza deles. Porque eles são como galinhas, que quando tá no galinheiro para ser abatida, elas veem as outras galinhas sendo abatidas, sendo mortas, mas não se rebelam, não fazem nada. Assim é o indiano. Já sabe qual é o destino deles e dali não tem como escapar. Assim é ele onde ele morava. Né? Então ele faz tudo para servir os patrões deles e servindo como se fosse da família, entendeu? Então assim, ele tá ali como se fosse realmente a galinha. Ele só vê aquele mundinho ali e não quer sair dali pra nada. É igual a galinha realmente, ela só olha pra frente, né? Não tem aquela visão que olha pros lados. Não tem a visão periférica. Que é a visão de águia. E ele vive ali naquela humilhação, mas algo no coração dele faz ele se incomodar com aquilo. Ele não quer viver daquela maneira, apesar de ser criado para aquilo, né? Tendo coração de viver daquela maneira, algo diz pra ele que não é o correto, e ele vai em busca da felicidade dele, de querer sair daquele mundo, daquela miserabilidade
Só que as maneiras que ele faz para conseguir essa felicidade, conseguir tanta dependência financeira, não é das formas mais honestas. Eu não vou falar aqui não para não dar spoiler para vocês. Não agora, não porque agora. Talvez tenha a parte com spoiler, se tiver a gente vai avisar, tá? Fiquem tranquilos. Então assim, não é da forma mais honesta, mas ele chega lá onde um lugar que ele tanto sonhou, ele chega onde ele sempre quis chegar. E a maneira dele de buscar essa felicidade, essa estabilidade financeira, dá a entender que a pessoa, quando ela é pobre, ela não tem como sair daquela situação pelos seus próprios méritos, e sim ele fazendo algo bem extremo para sair da extrema pobreza. Assim, mas tudo que ele fez foi o que ele aprendeu, não que ele aprendeu com os familiares, com as pessoas que conviviam na vila, foi com o que ele viu. Pessoas de fora. As pessoas de fora chegavam e faziam algumas coisas e ele foi aprendendo aquilo ali com o que ele viu, não com o que ele conviveu. Então ele aproveitou tudo que ele viu e levou isso pra ele. Mesmo depois de velho, depois de trabalhando lá pro patrão dele como motorista, ele viu muita coisa também. É porque ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele ficava observando as coisas, até porque assim, ele teve acesso quando era criança a estudo, mas não pôde ficar na escola porque ele precisava trabalhar, que a avó dele, aqui é a parte da questão de ser parasita que estão comparando Isso. muito, eu acho que é essa questão. A avó dele, que é a parasita aqui, era uma sanguessuga que sugou o pai dele até a morte, ele trabalhou até não aguentar mais e morreu. E o próximo a ser sugado seria o Bauran, né? Apesar de não concordar muito, achar esse filme com Parasita, porque lá em Parasita eles se passam por outras pessoas. E aqui nesse caso não, ele é ele mesmo, até a parte do final, que a gente não vai contar. Então, por isso que estão comparando, eu acho, com Parasita, pela essa questão do final e pela avó dele ser a sanguessuga que suga até os ossos do cara praticamente. Quer o trabalho dele, quer o dinheiro dele, né? Então, coitado, desde a infância dele, sendo sugado, de não poder estudar como ele queria estudar, de ter que trabalhar, aí foi como ele viu aquela questão de estar sendo humilhado, tanto ali pela questão da família dele também, a avó dele, porque ele era humilhado, querendo ou não, de não poder sair, ela queria que ele casasse, ele não queria casar naquele momento também, então ele queria se ver livre daquilo. Mas ele tava numa gaiola realmente, né? Sei lá, onde fica o galinheiro. Não tinha como sair a não ser fazendo a coisa que ele fez tão extrema assim. Então pronto, galera. A parte sem spoiler a gente termina por aqui. Agora é com spoiler. Então se você não assistiu ao filme ainda, vá lá, assiste. Depois você volta aqui pra trocar umas ideias com a gente. Beleza? Então, e o filme ele vai desenvolvendo esse personagem o tempo todo, vai mostrando como é a índole dele. Ele não é tão boa a índole assim não, porque tem uma... É questionável, né? Porque lá no começo do filme, ele é o segundo motorista do patrão dele. E o patrão dele não gosta de muçulmano de jeito nenhum. E ele descobre que o primeiro motorista é muçulmano e faz a chantagem para ele ir embora, pedir as contas para ele ser o primeiro motorista. Então aí você já imagina que ele não tem essa boa índole, só que mesmo assim a gente continua torcendo por ele. Aí tem quando também... Ele tá voltando de uma festa com os patrões dele, e a Pink, né? Ela pede pra dirigir e nisso ela atropela uma criança. E aquilo, por ele ser fiel aos patrões, ele acaba nem prestando socorro pra criança. Só que ele menciona que ela não vai fazer falta ali na família dela. Provavelmente deve ter mais de 20 filhos e uma criança não vai fazer diferença. Isso foi bem Aí a gente pesado. ficou assim, nossa, que pesado. Porque não importa a quantidade de filhos que a família vai ter, vai fazer falta sim, com certeza. E assim, o filme constrói todo um Bauran, boa, a gente torcer por ele, né? Mas depois vai revirando tudo, ele até avisa que a partir daqui vai ficar questionável, realmente fica. Fica questionável. Então assim, para poder chegar ao topo, ele faz muita coisa errada. Um exemplo disso é que ele tá sempre vigiando os patrões, sempre vigiando, sempre à espreita. Isso a gente faz até, é legal no filme que a gente percebe como se estivesse realmente espreitando os caras, entendeu? A gente vê como se fosse a visão do Bauran. Aí ele percebe que ele vai ser demitido e mata o patrão dele para poder pegar um dinheiro, porque o patrão dele suborna o governo indiano para não pagar imposto, não pagar isso. E o Bauran, sabendo, ele mata, já ia até pagar um imposto pro governo indiano, ele vai lá, mata o patrão e fica lá com 400 milhões de libras, alguns milhões de libras lá, e ele abre uma rede de táxi. Mas assim, eu acho também que quando ele mata o patrão dele, não é só pela questão de ficar com dinheiro e ter essa rede de táxi de motoristas. Eu acho que ele também se sente um pouco injustiçado pela questão que ele foi tão fiel aos patrões. Ele chegou até a assinar aquela confissão, né?
que fez o crime pra tirar a culpa da patroa dele. Aí nessa hora os patrão dele tudo tratando ele, Trataram super bem. Nossa, sente aqui. você é meu irmão, Como você é isso como se aqui? fosse meu pai, como se fosse meu filho. Mas depois que descobre que ninguém deu queixa na delegacia, trata ele normal de novo. E isso deixou Tabefes, empurrões. Isso deixou ele cada vez mais full pistola, cara. Então, acho que juntou tudo isso, a questão dele se sentir injustiçado, a pobreza e dele querer crescer na vida e sair dali. Meu filho, ele foi, armou lá um plano, matou o patrão, pegou o dinheiro, usou o nome do patrão e ficou rico. Assim, ele também conseguiu tudo subornando a polícia, subornando o governo também. Só que ele agiu de uma forma diferente com os empregados dele. Tudo que o patrão dele, tudo que ele passou com os patrões, ele fez diferente com os empregados dele. Entendeu? Então foi isso aí. Esse é o final do filme. Esse foi o filme. A gente gostou bastante. É um filme diferente do que a gente já viu. É filme divertido. É divertido, é um filme que vale a pena. É um filme que te deixa angustiado pela pobreza que tem ali, pela miserabilidade. E te deixa assim, mas é um filme bom, é um filme diferente, um filme que te faz... Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. São 2 horas de filme, mas são 2 horas que vale a pena. Senão você não vai perder seu tempo assistindo esse filme. É verdade. Então é isso, galera. A gente encerra por aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já assistiu, o que você achou, qual a sua opinião. Interage aqui com a gente. Não esquece também, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!